Milton Friedman, ele que, na minha interpretação, é o maior economista liberal de todos os tempos. Mas, né, ao menos está entre os dois grandes economistas liberais do século XX e que teve uma influência muito grande sobre o pensamento liberal. Bom, vamos ver um pouco então da biografia, da sua trajetória, das principais contribuições e algumas críticas ao seu pensamento. Ele viveu numa época em que o pensamento keynesiano era majoritário, hegemônico, boa parte do período em que ele viveu, né, produziu, década de 40, 50 e 60. Fez doutorado na Universidade de Colômbia, embora tenha sido na segunda tentativa, e tratou de alguns temas, né, inclusive metodologia científica, filosofia política, economia monetária, acaba sendo o principal foco dele, por isso que ele vai ter um debate grande com o pensamento keynesiano, não é? E ele tem uma visão que traz de volta a teoria quantitativa da moeda, tá? Então, que ele renova essa perspectiva, que era a visão pré-Keynes, tá certo? Foi casado com Rose Friedman, que também era economista e escreveu até um livro com ela e alguns outros trabalhos. Ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de 1976, participou do governo Nixon, tem influência de diversos autores, Fisher, Simons, Knight, Mill, e influenciou uma legião de autores aí, não é? E alguns até ganharam o prêmio Nobel, né? E, enfim, é influente até hoje, é claro. Robert Lucas, o Gary Becker, além de outros tantos autores. Nesse caso aqui, esses que eu citei, ele foi orientador desses autores, tá? Então ele escreveu diversos trabalhos, diversos artigos e livros, não é? Alguns com cunho mais político, outro com cunho mais teórico, outro com cunho um pouco mais, digamos, filosófico, não é? Então, a parte teórica, ele estudou principalmente economia monetária, política monetária, inflação, né? Relação entre inflação e desemprego. Aqui dá um aviso que eu estou usando esse aparelho aqui, porque eu estou com um ruído externo muito grande, mas eu espero que não, que ele está dando eventualmente microfonia, espero que isso não ocorra na gravação. Bom, esse livro também, Livros para Escolher, que é um livro um pouco mais político, o livro que esse aqui, né, Capitalismo e Liberdade, que está na coleção dos economistas, que é um livro síntese do pensamento dele, tá? Que é uma visão assim, um manual para o pensamento liberal, digamos assim. Por isso que eu considero ele o maior liberal de todos os tempos, porque não apenas ele construiu teoria, mas também ele foi influente, né? E ele era um militante liberal, tá? Bom, então ele tratou também do ponto de vista da filosofia política, né, o liberalismo do ponto de vista político, baseia-se todo o seu ideal, né, dentro do liberalismo e crítico ao keynesianismo e mesmo ao novo keynesianismo. Mas eu queria salientar que ele é um liberal, antes da gente entrar um pouco, depois eu vou mostrar, né, mas ele é um liberal que ele não é radical, tá? Por exemplo, ele é, digamos assim, menos liberal do que o Hayek, por exemplo, tá? E que mesmo atuais liberais contemporâneos que temos, menos liberal do que o pensamento novo clássico, que é posterior até a ele, crítico a ele, inclusive, né? Crítico à perspectiva dele. Então, assim, ele cede em alguns pontos, né? Por exemplo, aceita que a moeda tem efeitos
sobre o nível de emprego no curto prazo, concebe que a moeda não é neutra, tá? Embora não seja tão endógena que nem no pensamento keynesiano, mas não assume a moeda como sendo sempre neutra, tá? E traz alguns outros pontos, né, que não é radical, tá? Aceita política de transferência de renda, embora com restrições, é contra Banco Central independente, tá? Então, assim, ele é um grande intelectual liberal, é claro, mas ele está também, ele é um pouco mais flexível, embora não tanto, né? Mas é um pouco, certo? Está dentro do arcabouço marginalista, né? O clássico, aí faz parte da escola de Chicago, que é vista, né, sempre como uma escola bastante radical, mas eu chamo a atenção de que existem outros autores mais radicais, né, do ponto de vista do radicalismo dentro do liberalismo. Tá? Do ponto de vista de suas posições políticas e ideológicas, ele é opositor à guerra às drogas, que era uma guerra conservadora que tinha nos Estados Unidos, né, a favor da regulamentação da prostituição, contra o serviço militar obrigatório, não é? E, ao mesmo tempo, um anticomunista visceral. Tá? Então, o anticomunismo sempre presente e o anti-keynesianismo também, né? E o anti-estatismo, não é? Ele é, como um liberal, não é? Bastante crítico à capacidade do Estado de decidir, de tomar decisões coletivas adequadas, crítico à tecnocracia. Bom, nesse livro aqui, Capitalismo e Liberdade, ele trata de liberdade econômica, liberdade política e liberdade individual. Né? Porque é claro que o nome já sugere o que ele quer dizer, né? O próprio título do livro. Mas um dos pontos centrais é de que o capitalismo permite maior liberdade individual. Que não pode existir uma sociedade com liberdade que não seja capitalista. Né? Não apenas do ponto de vista econômico, mas também político. Tá? Então, alguns dos argumentos dele, bom, depois eu faço algumas críticas também, né? Mas assim, uma visão de que o socialismo, não é, ou qualquer forma de coletivismo restringe liberdade, não é? O capitalismo é o que nos garante liberdade. E o capitalismo tem outro benefício também, de que separa o poder econômico do poder político. Então, o capitalismo é uma condição necessária, embora não seja suficiente, para que haja liberdade política. Então, né, ele tem uma filosofia individualista, né, próprio do liberalismo, né, filosofia ética, não é? Então, a ética e as decisões e as escolhas devem ficar a cargo dos indivíduos, não é? Então, o indivíduo como centro de análise, né, o centro filosófico, né, de compreensão da sociedade e também teórico-metodológico, né? A ciência e a metodologia da ciência a partir do indivíduo, né, das firmas, das empresas, tá? Para compreender a realidade social. Então, o maravilhoso mundo do mercado, né? Então, o mercado é um ambiente de competitividade e de cooperação, não é? Os indivíduos trocam porque querem, não são obrigados, não é? E essas trocas beneficiam a ambos, né? Então, se alguém compra de alguém algo, é porque quis, se alguém vendeu, é porque quis, porque ganhou com isso. Já no socialismo, não há essa possibilidade, né? Então, o Estado, ele trata, assim, né, no livro dele, como se no socialismo tivesse que quase que pedir permissão para o Estado para comprar, para vender, para fazer as coisas, né? Então, e também há um impedimento que o Estado nos dá para que haja trocas, venda e comércio, não é?
E também uma visão de que no socialismo não existe liberdade de política, né? De poder defender, por exemplo, dentro do socialismo, o capitalismo. Bom, depois eu faço algumas críticas com relação a essas concepções dele. Algumas polêmicas aqui, né? Ele, quer dizer, o primeiro grande governo neoliberal, né? O primeiro governo neoliberal é o do Augusto Pinochet, que começou com um golpe de Estado, né? Violento, aliás, né? Sanguinário, aliás, que deu início através do assassinato do presidente da República, o Salvador Allende. E implantou uma política neoliberal, né? Só que com uma repressão brutal, sanguinária, terrível, né? Bom, né, quem implementou essas políticas foram os Chicago Boys, né, que vinham lá da escola de Chicago e que o Friedman elogiou, né, os resultados, dizendo que eles tinham gerado, né, o milagre do Chile. Então, essa é uma polêmica que percorreu a vida dele, tá? Porque supostamente teria apoiado o governo do Chile, que era um governo sanguinário, mas ele negou, enfim, ficou essa polêmica, não é? De toda forma, a política implementada foram políticas que tinham por mentor, né, Milton Friedman, certo? Bom, uma das grandes contribuições que ele tem, um artigo famoso que ele escreveu, né, sobre metodologia na economia, que tem por base aí o instrumentalismo. O que eu ia fazer antes um preâmbulo? Que é o seguinte, os neoclássicos, como a gente viu, são muito criticados por diversos autores, diversas linhas, matizes e teorias, porque as hipóteses são claramente irrealistas, né? A economia funciona em concorrência perfeita, né? A economia tende ao equilíbrio, a economia tende ao pleno emprego. São hipóteses claramente irrealistas, né? Não existem crises, não é? A não ser temporárias. A economia caminha por o jardim do Éden. Bom, o Friedman, ele um pouco resolve essas críticas aqui, né? Foi uma grande contribuição que ele deu. Ele diz o seguinte, que é o instrumentalismo, né? A teoria não precisa ser realista, né? As hipóteses não precisam ser realistas, certo? A gente não precisa... É claro que o agente econômico não é racional, claro que o homem não é aquele robozinho que vai utilitarista de frente, né, e tal, que todo mundo criticou, tá certo? O Veblen criticou pesadamente, mas também outros, o Rafa criticou, enfim, vários autores criticaram essas hipóteses como hipóteses irrealistas. Eles, olha, de fato, são irrealistas, mas isso não importa, né? A teoria não é a realidade. A teoria é uma abstração que busca compreender e entender a realidade, né? Mas elas precisam ter boa capacidade preditiva, né? Ela tem que ser capaz de fazer boas previsões e não ser realista. Então, é uma forma aqui que, né, escapa das críticas, tá certo? Não, mas isso não é real, não importa, né? Não precisa ser realista. A gente precisa, a partir desse ferramental, desse instrumento analítico, poder tomar decisões adequadas e prever o que vai acontecer ali na frente. E os agentes, eles são o agente econômico racional, né? Economia, concorrência perfeita, economia tem problema. Não, o agente não está maximizando a utilidade, né, quando ele entra no supermercado, né, fazendo função lá, deriva, não, claro que não, tá? Mas ele age como se, né? E aí a grande contribuição no as if, como se estivesse maximizando a utilidade, como se tivesse informação completa, né? Como se fosse racional, tá bom? Então, assim, é uma forma é uma resposta, né, ao volume expressivo de críticas que veio de todas as direções, né? Que vieram de todas as direções. Bom, eu queria falar um pouco aqui sobre Estado, né, em Friedman, né, para a gente compreender o que ele diz. Vamos ver o que ele fala sobre Estado.
A existência de um mercado livre não elimina, evidentemente, a necessidade de um governo. Ao contrário, um governo é essencial para a determinação das regras do jogo e um árbitro para interpretar e pôr em vigor as regras estabelecidas. O que o mercado faz é reduzir sensivelmente o número de questões que devem ser decididas por meios políticos e, por isso, minimizar a extensão em que o governo tem que participar diretamente do jogo. Bom, então, assim, a melhor coisa que tem é o mercado, não é? O mercado é a melhor coisa que tem, e quanto mais mercado, melhor, não é? E quanto menos Estado, melhor. Essa ideia básica aqui, é claro, não é? Só que isso não quer dizer que a gente não vai ter Estado, a gente vai ter Estado, inclusive para defender, né, o indivíduo, para proteger o indivíduo, para proteger os direitos de propriedade, para garantir, né, a regulamentação de regras, de contratos, né, para que exista lei e ordem. Né? É preciso ter um Estado, né, que mantenha a lei e a ordem, defina os direitos de propriedade, sirva de meio para a modificação desses direitos de propriedade e de outras regras do jogo, né, julgue disputas sobre a interpretação das regras, reforce contratos, promova a competição, forneça uma estrutura monetária, envolva-se em atividades para evitar monopólio técnico e evite os efeitos laterais considerados como suficientemente importantes para justificar a intervenção do governo, suplemente a caridade privada da família na proteção do irresponsável, quer se trate de um enfermo mental ou de uma criança. Um tal governo teria, evidentemente, importantes funções a desempenhar. O liberal consistente não é o anarquista, tá? Então, é claro que a gente precisa de um governo, né, para tudo isso que ele falou, certo? Então, existem vários papéis e, portanto, um papel político, inclusive, de defender, né, a nação, né, que o indivíduo não vai fazer, e defender o próprio indivíduo, certo? Para o resto, quanto mais mercado, melhor, né? E aí ele faz uma questão do liberalismo político, né? O que acontece? Por quê? Qual é a concepção aqui, né? Bom, se a gente colocar as decisões para os governantes, né, isso vai ser muito mais difícil, muito custoso, né? Aquela alegoria. Né? Vamos fazer então uma assembleia para decidir se o governo vai ou não, né, entrar em guerra. Né? Isso é muito difícil, é muito custoso. Vamos decidir, então, se o governo vai produzir, vamos supor, né, na visão ali, né, que ele tem sobre isso, se vai produzir mais trigo ou não. Né? É muito difícil. Né? Então, deixa os agentes e o mercado decidir livremente. Não é? E quanto mais as decisões forem descentralizadas, melhor. Né? Afinal de contas, o gestor, o burocrata, não sabe tudo. Tá? Então, ele defende o liberalismo econômico e o liberalismo político, não é? E o liberalismo do ponto de vista do indivíduo, certo? Liberdade política significa ausência de coerção de um homem pelo seu compatriota. A ameaça fundamental à liberdade é o poder de coagir, esteja ele nas mãos de um monarca, de um ditador, de uma oligarquia ou de uma maioria momentânea. Quer dizer, um governo, não é? Quanto menos poder ele tiver, melhor. Não é? Por quê? Porque lá pelas tantas eu estou impondo, não é? Uma série de questões, não é? Enfim, diversas, legais e tudo, não é? De comportamento, eventualmente, através de uma maioria, né? Que se estabelece momentânea. Tá? Então, quanto menos poder tiver o Estado, né? Melhor. Quanto mais poder o indivíduo tiver sobre si, melhor. Esta é a ideia, tá? Então, assim, é essa questão aqui que os liberais tratam muito. Né? O Estado é uma ameaça, não é? O Estado é uma coerção, né? É uma inibição de liberdades individuais. Então, quanto menos Estado, do ponto de vista político e filosófico, não é? Melhor. Quanto mais ações conjuntas forem tomadas, mais difícil e custoso isso é, não é? E mais restringe liberdades individuais. Mais eu tenho uma coerção sobre o indivíduo, tá? Mas, como ele mesmo diz, né, o Estado tem diversos papéis. Né? Outra área econômica que coloca problemas particularmente difíceis é o sistema monetário.
a responsabilidade do governo pelo sistema monetário já é há tempos reconhecida. Está explicitamente declarada na disposição constitucional que dá ao Congresso o poder de cunhar moeda, regular seu valor e o de moedas estrangeiras. Então, assim, esse é um dos pontos aqui que é fundamental, né, o Estado estabelecer um sistema monetário, né, que seja uniformemente aceito pela sociedade. Ele fala também ali, né, depois eu entro de novo nesse aspecto, de que o Estado tem que proteger as crianças, órfãos eventualmente, e pessoas que não têm capacidade mental ou de saúde mental ou física, não é? O que é algo incômodo para os liberais, né, como ele coloca, não é? Já que eu estou fazendo com que alguém decida por você, né? Essa é a concepção, né? Filosofia, assim, de que ninguém decida pelo indivíduo, né? De que quanto mais o indivíduo decidir por si, melhor, né? Bom, com relação aos monopólios, ele reconhece também, não é? Como, aliás, como outros, como Walras também, né? E outros liberais ilustres aí, reconhecem que, bom, a concorrência perfeita é o ideal, mas nem sempre existe, né? Então, existe eventualmente monopólios, né? E às vezes é uma imposição, né, dos monopólios naturais, lá como a gente estuda em microeconomia. Nessas situações, é melhor que o monopólio seja privado, não é? Ou então uma regulação pública. Em último caso, um monopólio público. Então, ele tem, é claro, né, uma aversão muito grande ao Estado, não é? De tal forma que, mesmo numa situação de monopólio, ele prefere que seja uma empresa privada, para não cair nos malefícios que existem no Estado. Bom, outro ponto aqui que ele fala aqui no final do livro dele, né, e que é um debate que sempre era perguntado a ele, né, a questão da pobreza, da desigualdade. Até tem uma polêmica com relação a isso, né, que numa palestra ele fala que os países que foram colonizados também se beneficiaram. Lembrando lá do debate, né, de Rosa Luxemburgo e Robson, que eles trataram sobre isso, né, que os liberais viam um processo de colonização como mutuamente benéfico, né, tanto do ponto de vista das trocas comerciais, quanto do ponto de vista do crescimento. Então ele argumenta explicitamente, né, que a colonização beneficiou os países colonizados, tá? Bom, e ainda ele é bastante questionado sobre essa questão da pobreza e tal, né? Olha, a melhor coisa para combater a pobreza é o mercado, né? Tá? Então, o mercado, é claro, resolve tudo. Mas, né, eventualmente, mesmo que o mercado não esteja funcionando plenamente, tu pode ter pobreza e tal, né? Então, é possível que haja a necessidade de uma intervenção para reduzir pobreza, né? Que essa intervenção, de preferência, seja privada, através de filantropia, né? Voluntária. Mas ele não nega que, eventualmente, possa ser necessário uma intervenção governamental, tá? E aí a questão lá que ele fala do imposto de renda negativo, embora ele fale com crítica, não é? Ele trata desse tema, traz com crítica, ele não acha que seja uma solução ideal, não é? Mas é uma solução a esse problema da pobreza, né? Então, né, ele diz, olha, existem falhas de mercado, tá certo? Existem falhas do governo também, existem falhas de mercado, né? Ele tem uma visão, né, de repudiar, digamos assim, uma coerção, né? Porque à medida que você tributa os ricos para reduzir a pobreza, por exemplo, você está retirando liberdade dos ricos, né? E fazendo com que o governo decida também pelos pobres, enfim, né? Na medida em que eles mesmos deveriam fazer por si, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles, olha, não somos completamente avessos à igualdade, né? Particularmente, defendemos, aí uma questão, né, que esse debate aí de liberdade e igualdade, né, candente, tá certo?
preferimos liberdade, é claro, né? Mas assim, alguma igualdade também não somos contra, né? Sobretudo naquela famosa frase, liberdade de oportunidades, né? O ideal é que todos tenham oportunidades de acessar ao mercado e, através do mercado, conseguir obter uma vida melhor, não é? E que, eventualmente, o Estado pode ter que dar uma forcinha para que isso ocorra, sobretudo através de educação, né? Então, aqui, tratando ele, né, com relação ao combate à pobreza. Voltando à distribuição de renda, dispõe-se da justificativa inequívoca para a ação social do tipo muito diferente da tributação para promover a distribuição de renda. Grande parte da atual desigualdade resulta de imperfeições do mercado. Muitas delas foram criadas pela ação do governo ou poderiam ser removidas pela ação do governo. Temos todas as razões para ajustar as regras do jogo a fim de eliminar essas fontes de desigualdade. Por exemplo, privilégios de monopólio concedidas pelo governo, além de tarifas e de outras disposições que beneficiam grupos específicos, são fontes de desigualdade. Os liberais receberão de bom grado essas correções. A extensão e a ampliação das oportunidades de educação são um importante fator para a redução da desigualdade. Medidas desse tipo têm o mérito de erradicar as causas da desigualdade, em vez de apenas aliviar os sintomas. Então, dá um caminho também que seria o caminho melhor, né? Reduzir as desigualdades através da educação. O liberal dará boas-vindas às medidas que promovem a liberdade e a igualdade, como as destinadas a eliminar o monopólio do poder e o melhor funcionamento do mercado. Verá a filantropia privada como o objetivo de ajudar os menos afortunados, como exemplo do uso adequado da liberdade. E talvez até aprove iniciativas estatais para mitigar a pobreza como maneiras mais eficazes de a grande maioria da comunidade realizar um objetivo comum. Assim agirá, todavia, lamentando ter de substituir a ação voluntária pela ação compulsória, né? Então, o ideal seria que a desigualdade e a pobreza fossem combatidas pelo mercado, né? Numa situação em que isso não ocorre, melhor que fosse pela ação filantrópica e voluntária, mas que, mesmo a contragosto, os liberais, né, aceitam fazer isso através da ação compulsória, que é através de políticas públicas, né? Então, assim, algum paternalismo, como ele fala, vai ter que ter através do Estado, né? Principalmente com relação aos incapazes físicos e mentais, menores, órfãos e tudo mais, né? É preciso que a sociedade resolva esses problemas, né? Então, isso é inevitável. Então, como ele mesmo disse, né, o Estado tem uma série de atribuições, né? Manter um sistema monetário, manter a lei e a ordem, fazer políticas que promovam a concorrência, eventualmente fazer regulação pública de monopólios, ter políticas paternalistas, ou seja, assistenciais, e defender o indivíduo e a própria nação, tá? O que não cabe ao Estado? Não cabe ao Estado, né, estabelecer um salário mínimo. A ideia neoclássica, né, pura, de que um salário mínimo aumenta a taxa de desemprego, né? Porque se você estabelece um salário mínimo lá de R$ 1.000, você está impedindo que pessoas que estariam dispostas a receber menos de R$ 1.000, né, recebam esses menos de R$ 1.000 por uma pessoa que estaria disposta a empregar, desde que fosse por menos de R$ 1.000, tá? Então, a ideia de que se você não tem um salário mínimo, a taxa de desemprego vai para aquela que seria a de equilíbrio, tá? Voltaremos nessa questão. Controlar os aluguéis, também não, né? E políticas de seguridade, no caso aqui, previdência, né? Então, ele é contra a contribuição compulsória para a Previdência, né? Contra a política de previdência pública. Bom, então eu vou entrar aqui na parte um pouco mais teórica dele. Ali estava trazendo mais a questão filosófica, né? A filosofia política,
e etc. E eu vou entrar aqui rapidamente na parte teórica, muito embora, né, como a gente sabe, essa aqui é uma aula de História do Pensamento Econômico e não de economia monetária, tá? Mas ele tratou aqui de economia monetária, debatendo com os novos keynesianos e também com os keynesianos, né? Que era, na época, o mainstream, né? Mas ele é o principal nome aí do chamado monetarismo, né? Tem um debate intelectual aqui grande com o Keynes, né? Muito embora ele seja um pouco posterior ao Keynes, tá certo? Mas ele viveu numa época que o keynesianismo era hegemônico, né? Era o mainstream, a principal corrente teórica, tá? Bom, Keynes, como a gente lembra, defende políticas monetárias e eventualmente até fiscais para combater crise econômica, né? Como eu falei, o Friedman não é tão radical quanto outros liberais, não é? Mas, olha, a política monetária eventualmente pode ser sim adequada, né? Ele assume que a política monetária tem impactos no nível de desemprego no curto prazo, muito embora ele não aprove tais medidas, né? Já a política fiscal, não, tá? Então, essa é uma diferença. Ele acredita, né, ao fim e ao cabo, né, ele é um liberal, né, e ao fim e ao cabo ele diz, olha, tá, no curto prazo, política monetária pode combater o desemprego, né, mas no longo prazo vai gerar só inflação, né? Então traz mais problemas do que benefícios na medida em que é melhor não fazer, né? Muito embora ele reconheça, tá certo, que tem impacto, tá? E aí, bom, é supply side economics, né? Diferentemente da visão keynesiana, que olha a economia a partir da demanda, né? Consumo, investimento e gastos do governo, ele olha a partir da oferta e vê a inflação como um fenômeno eminentemente monetário, tal qual a teoria quantitativa da moeda, não é? Então, assim, rapidamente, os principais pontos aqui do monetarismo. É uma atualização da teoria quantitativa da moeda, que é uma concepção antiga já, não é? Que Keynes tentou sepultar e que aqui ela renasce, né? A ideia de que, bom, a inflação é um fenômeno de mais moeda em circulação, né? Aqui nós tínhamos um contexto, principalmente depois que ele amadurece essas ideias, de ressurgimento do liberalismo, tá? Então, a partir da década de 70, o keynesianismo, o estado de bem-estar social entra em crise devido principalmente ao crescimento inflacionário e à redução das taxas de crescimento econômico, né? E aí, bom, né, o liberalismo volta com força, que é o que a gente chama de neoliberalismo, certo? E um dos principais autores aqui, Milton Friedman, não é? Então, o contexto das crises do petróleo, choque do petróleo, 73, 79, tiveram impactos inflacionários gigantescos, né? Um crescimento do endividamento público e da inflação, né? Bom, então ele assume aqui o trade-off, né, da curva de Phillips, que eu vou mostrar um pouco a seguir, né, entre inflação e desemprego, né, aquela mensuração de que você consegue reduzir a taxa de desemprego com mais inflação, né? Então esse trade-off, né, uma coisa ou outra, né? Taxas de inflação baixa tem um desemprego maior, taxas de desemprego elevados ou baixa taxa de desemprego tem uma inflação maior, não é? E aí o monetarismo, que com toda a visão liberal, aliás, assume que o mais importante é combater a inflação, né? Essa é a questão mais relevante. E ela é um fenômeno monetário, de excesso de moeda, que é derivado do endividamento público. Portanto, tem que cortar gastos públicos, estabilizar o nível de endividamento, isso vai fazer com que tenha menos moeda em circulação e, portanto, reduzir a inflação, né? Então, uma visão ortodoxa, né? É claro, tá? De toda forma, ele diz, olha, a moeda não é neutra, que é um dos principais debates lá que o Keynes faz, né? Então, ele concede um pouco aqui, né? Ela afeta o nível de produto, mas só no curto prazo, tá? No longo prazo, ela gera meramente inflação, tá? Então, assim, diferentemente da visão
do Keynes, né? Lembrando que a moeda não é neutra, nem no curto prazo, nem no longo prazo, e diferentemente também dos novoclássicos, né? Que é uma corrente que vem depois, mas que vão criticar Keynes e criticar o monetarismo, né? Dizendo que a moeda é neutra no curto prazo e no longo prazo, tá? Uma visão, né, extremamente radical, tá? Ou então o que tem que fazer, né? Combater a inflação, né? E o que é combater a inflação? Bom, é choque monetário, choque fiscal, tá? Corte de gastos públicos, né? E eventualmente elevação da taxa de juros. Isso vai gerar desemprego, sim, né? Vai gerar desemprego, né? Mas esse desemprego vai fazer com que o salário real baixe e, portanto, eu vou reduzir o nível de demanda e isso vai reduzir o nível de preços, tá? Como eu falei antes, né? Diferentemente dos novoclássicos, ele não é a favor de um Banco Central independente. Ele defende que o Banco Central independente concentra poder, né? Que é algo interessante aqui, né? Um liberal contra o Banco Central independente. Então, assim, entrando um pouquinho aqui na questão monetária dele, né? Qual é o ponto? A demanda por moeda não tem motivo de especulação, que nem em Keynes, né? Ela tem relação com a renda. Ela é a função da riqueza humana, do retorno dos ativos, da taxa de juros, do preço esperado, né, de fatores estruturais, de expectativas, né, da ordem política e jurídica, mas para simplificar, né, só tem relação mesmo, né, simplificando um pouco, com renda nominal, taxa de juros e preços esperados, tá? E aí, para simplificar mais, né, no fundo, o que importa é a renda, né? E aqui, bom, né, é um retorno à teoria quantitativa da moeda, tá? E a renda é derivada do quê? Do trabalho, né? Da oferta de bens e serviços, portanto, supply side. E o preço esperado tem relação com o preço passado, né? A ideia aqui das expectativas adaptativas, né? Como eu falei, não vou aprofundar aqui, porque não é aula nem de economia monetária e nem macroeconomia, tá? Mas a variável central aqui é a renda. E aí, renda, ele também coloca um novo conceito, né, da renda permanente, que é a renda intertemporal do indivíduo, né, ao longo da vida, que ele pode eventualmente decidir de acordo com o seu planejamento de vida. Olha, vou estudar mais, então no futuro eu vou ganhar mais, e aí no futuro eu vou ter uma renda maior, e isso pode fazer né, eu decidir um consumo intertemporal, né, tá? Bom, então eu posso tanto antecipar o meu consumo, não é, através de crédito, como postecipar o meu consumo esperando uma renda maior no futuro. Se aumentar a poupança, reduz a demanda por moeda e aumenta o preço dos ativos, não é? Tá. Mas o que importa mesmo é a economia real, é a produção, né? E a renda, nesse caso, ela é derivada da produção, né? Então, né, na prática, a moeda em si, que é o centro da análise em Keynes, né, não é o centro da análise aqui para o Friedman, né? O centro da análise é a renda e a produção, supply side, certo? Então, assim, ele rompe com o pensamento keynesiano, não rompe porque nunca foi associado, mas ele critica, né, o pensamento keynesiano, como a moeda não é o centro, né? Para Keynes, a moeda é o centro, né? Teoria geral do emprego do juro da moeda, né? E aí, bom, né? A moeda é a principal contribuição aí, a visão da moeda, expectativas, taxas de juros, demanda por moeda, motivos de especulação, lá para o Keynes, né? Friedman disse não, né? A moeda aqui na prática, ele está dizendo que moeda é um mero meio de troca, né? Que é a visão lá para Keynes, tá? Se eu tiver uma política monetária expansionista, como defende Keynes em um momento de crise, vai aumentar a demanda? Vai, né? Isso vai gerar aumento de emprego no curto prazo? Friedman diz, sim, vai gerar aumento de emprego no curto prazo. Mas esse aumento de emprego no curto prazo vai fazer com que aumente o nível de salário no curto prazo? Sim, vai aumentar, né, no curto prazo, porque os agentes vão olhar para a inflação passada, né, expectativas adaptativas, vão imaginar, né, que a inflação passada vai se repetir à frente, mas
Não é o que vai acontecer, né? Porque eu vou ter um aumento de emprego, esse aumento de emprego vai gerar aumento da demanda, esse aumento da demanda vai gerar um aumento de preços, e esse aumento de preços, que é a inflação, vai reduzir o nível de salário, tá? Então, a política monetária expansionista, no curto prazo, ela vai até impactar a taxa de desemprego e produção, né? Mas no longo prazo vai gerar meramente inflação, né? Então, assim, ele flexibiliza um pouco aqui a TQM, tá? É uma nova TQM, separando que no curto prazo tem efeito, mas no longo prazo não, tá? E a gente tem que olhar o quê? Para o longo prazo, né? Tá? Então, e a ideia também que ele traz o conceito, né, da Nairu, né? Que existe uma taxa natural de desemprego, tá certo? Nessa taxa natural de desemprego é uma taxa que tem elementos estruturais e institucionais, né? Pessoas que não estão capacitadas por emprego ou que não querem trabalhar porque o salário está baixo e tal, etc. Né? Essa taxa de desemprego ela é estável ao longo do tempo, no longo prazo. Né? Então, existe uma taxa natural de desemprego, que é a Nairu, né? Que a taxa de desemprego que a gente observa, ela pode estar acima, pode estar abaixo dessa taxa natural, né? Como mostra aqui o gráfico. Eventualmente, a taxa de desemprego pode estar acima da Nairu, pode estar abaixo da Nairu, né? Quando a taxa de desemprego está abaixo da Nairu, eu vou ter um aumento da demanda, né? E esse aumento da demanda vai gerar inflação. Se a taxa de desemprego está acima da Nairu, né, eu vou ter uma retração da demanda e essa retração da demanda vai fazer com que caia a inflação. Tá? Então, assim, ele associa a questão inflacionária claramente aqui, né, com o nível de emprego, né? O trade-off inflação, desemprego, certo? Que é aqui, né, a curva de Phillips, tá? Vou mostrar aqui rapidamente. A curva de Phillips aí conhecida, né? A relação negativa, né, entre inflação e desemprego, né? Então, para ter uma inflação baixa, isso exige algum desemprego, né? Para ter um nível de emprego alto, eu vou ter um nível de emprego alto, no caso taxa de desemprego baixa, né? Vou ter inflação, certo? Uma relação inversa, certo? Bom, então, né, a política econômica para combater a inflação é claramente uma política que eventualmente aumenta o desemprego, né? Então, o desemprego faz com que haja uma redução do nível de salários e, portanto, uma redução do nível de inflação, tá? Já um desemprego baixo, ao contrário, faz crescer o nosso nível inflacionário, certo? Bom, então, voltando aqui para a nossa curva de Phillips, né? Que é uma análise aqui de curto prazo. No curto prazo, né, se você aumentar a moeda, como eu falei, isso vai gerar mais emprego? Vai, no curto prazo, certo? De um lado aqui, que aí é a visão supply side, né? Por que vai gerar emprego? Né? Porque, bom, se coloca mais moeda, vai aumentar, né? A demanda no curto prazo, né? E isso vai gerar emprego no curto prazo. Como vai gerar emprego no curto prazo? Vai aumentar o salário no curto prazo. E daí o agente que estava lá, né? Disse, não, eu não vou trabalhar porque o salário está muito baixo. Aí aumenta o salário, disse, opa, vou trabalhar sim, né? Vai lá para o mercado e oferta a sua mão de obra, tá? Só que o que acontece? Esse aumento de emprego é aumento da demanda, né? E esse aumento da demanda vai gerar uma elevação de preços, de inflação, né? E essa elevação de preços vai reduzir o salário real, né? E, portanto, né, eu voltei a reduzir o salário real e isso vai, né, fazer com que aquele indivíduo que entrou no mercado de trabalho porque o salário tinha subido, não, né, o salário real caiu, né? Ele sofreu do que ele chama de ilusão monetária, né? Coloca a moeda em circulação, isso aumenta o nível de emprego no curto prazo, né? E aumenta o salário real no curto prazo, mas, né? Logo ali o salário real cai, né? Porque aumentaram os preços e ele se iludiu, né? Então aí, bom, o salário real caiu, ele quer saber, não vou trabalhar, né? Vou sair do mercado de trabalho
e aumenta o desemprego voluntário, né, com um nível de inflação mais alto. Tá? Então, moral da história, política monetária gera emprego no curto prazo e inflação permanente, né, que é a ideia que, sabe, então, né, por mais que gere emprego no curto prazo, né, deve-se evitar, tá certo? Então, a moeda não é neutra no curto prazo? Não. Mesmo assim, deve-se evitar porque ela vai gerar inflação no longo prazo, né? E aí nós temos a curva de Phillips aceleracionista, né? Que se você continuar com essa política monetária expansionista, né, eu vou ter constantemente uma ilusão monetária. A gente, o salário está aumentando, então vou lá ofertar minha mão de obra, né? E aí, só que isso vai gerar meramente inflação, né, no longo prazo, e aí vai ter uma nova expansão monetária, não é? Isso vai fazer com que, novamente, os agentes se iludam e vai gerar uma espiral ascendente da inflação, tá? Então, né, eventualmente eu posso ter um efeito aceleracionista se eu continuar com essa expansão monetária, tá? E, né, no curto prazo tem efeitos, né, a política monetária, mas no longo prazo, meramente inflação, meramente, né, variação de preços, né, não afeta variáveis reais no longo prazo, tá? Então é melhor evitar a política monetária, tá? Isso que está dizendo. Bom, aí, falar rapidamente aqui dos inimigos intelectuais, né? Ele, claro, ele trata disso também no livro dele, Capitalismo e Liberdade, né? Quem são os inimigos intelectuais? São aqueles que, bom, né? São contra o livre mercado, né? Eventualmente aqueles que defendem políticas públicas, né? Os socialistas é lógico, né? É claro, né? Socialista, Deus livre, né? Socialismo, né? Ele passa o tempo todo batendo no socialismo, né? Que nem o Hayek, tá? E o Mises e tal, o tempo todo criticando o socialismo, né? São antissocialistas, anticomunistas viscerais, né? Ele critica também, né? As empresas que supostamente defendem o livre mercado, né? Os empresários e tal, mas que fazem lobby, né, para que haja redução da concorrência. Ele tem uma passagem lá que diz que se o monopólio existe, em grande medida, é porque existe isso, né, do lobby, né, em que as empresas defendem políticas para reduzir a concorrência, né, através do Estado, né, para ter uma proteção, né, estatal e tal, né, uma visão antiprotecionista, né, é claro. Afinal de contas, ele é um liberal, tá? Então, critica inclusive esses empresários. Mas ele não tem dúvida de que os inimigos intelectuais, né, abre aspas, são os prepotentes do coletivismo em qualquer de suas formas, quer se trate de comunismo, de socialismo ou do estado de bem-estar social, né? Então, inclusive o estado de bem-estar social, né? Claro. Então essa é uma diferença, né, do neoliberalismo para o liberalismo mais clássico, né? O liberalismo clássico, sempre gosto de falar, era contra o absolutismo, contra os poderes do rei, né? Contra a elite, certo? Tá? Contra a aristocracia, contra a nobreza. Né? E aqui o neoliberalismo é contra o comunismo, contra o socialismo, contra o estado de bem-estar social. Tá? Então, essa é uma mudança, essa é uma diferença relevante aí entre o liberalismo e o neoliberalismo, tá certo? Bom, vamos ver algumas críticas aqui com relação ao Friedman. Primeiro eu queria mostrar, né, algo que eu já mostrei em outros vídeos, né, o resultado concreto dessas políticas. Essas políticas foram adotadas, certo? E eu sempre gosto de mostrar, né, porque falar qualquer um, a gente pode falar o que quiser, né, mas o que aconteceu, né? O que aconteceu nesse período aí foi, né, um crescimento muito grande de desigualdades, tá? Uma redução do salário para os mais pobres, tá aqui, aqui por caso dos Estados Unidos, uma redução do salário para os mais pobres, aqui, principalmente na década de 80, que foi o auge aí
e 90 do neoliberalismo, redução dos salários mais pobres, crescimento dos salários dos muito ricos, tá? O salário médio caiu, tá certo? Durante esse período, deixa eu mostrar aqui o salário médio, caiu aqui na década de 80 e 90, tá? Tendo crescido um pouquinho ali nos anos 2000, tá? Mas mesmo assim o crescimento nesse período foi pouquíssimo, uma relativa estagnação ao longo de 40 anos aí. A produtividade do trabalho cresceu, né? Então a ideia de que o salário é igual à produtividade não se observou na prática concreta, tá? Então o que foi isso aqui, né? Qual é essa diferença? Aumento da taxa de lucro, é claro, né? Então aumentou o lucro empresarial e reduziu a participação do salário na distribuição funcional da renda, tá? E o salário real, o salário mínimo real caiu, né? Nesse período, tá? E, bom, né, à medida que eles combatem o que? O Estado, né, os sindicatos e tudo, né? O que aconteceu? Quais foram os resultados desse tipo de política? Uma redução do nível de sindicalização. Aumentou a desigualdade, né? A participação dos mais ricos cresceu muito, né? Eu já mostrei isso diversas vezes, tá? Mas, enfim, um descolamento abissal da desigualdade, né? Da riqueza dos mais ricos e particularmente do 1% mais rico aqui, tá, né? 1% mais rico cresceu 138% nesse período, enquanto que os 90% mais pobres, ou seja, quase toda a população, cresceu 15%, tá? A renda real nesse período, né? Então, assim, é uma política que beneficia 1%, claramente. Aí, supostamente, esse 1%, tudo bem, a gente sabe que gera desigualdade, mas eles vão gerar emprego, vão investir, vão puxar o capitalismo, a inovação técnica, também não se observou, né? Houve uma redução dos níveis de crescimento econômico nesse período, tá? Então, assim, isso é fato, né? Não vamos brigar com os fatos, né? Isso é o que aconteceu, tá? Então, essa é uma crítica que existe ao liberalismo de forma geral, né? Com relação ao Milton Friedman, ele traz uma pobreza conceitual assim que chega a espantar sobre o que seja socialismo, né? Espanta um intelectual desse relevo ter uma pobreza conceitual tão grande. Para ele, socialismo é o quê? Empresas estatais, né? Socialismo é totalitarismo. Não, isso né? É um desconhecimento, né? Embora tenha ocorrido isso na União Soviética, enfim, algumas experiências, né? Mas assim, do ponto de vista filosófico e tal, a compreensão do socialismo não se trata disso, tá? Existe uma visão ingênua, né, de que o poder econômico no capitalismo está distante da política, chega a ser quase hilário, tá certo? Isso deve ser uma brincadeira, né? É evidente que a política, né, ela é permeada pelo poder econômico, né, e o poder econômico distorce a democracia, né? Então, é claro que um indivíduo que mora na periferia não tem o mesmo poder de que um bilionário, né? Isso é uma coisa evidente, né? Tá? Então, assim, é uma visão ingênua de que então no capitalismo todo mundo tem as mesmas o mesmo poder político. Acho que não, né? Não, tá? A questão da colonização também, né? Eles olha que a colonização favoreceu os países, né, colonizados, né? Colonização permitiu que as trocas também beneficiassem os países colonizados, tá? Bom, as trocas, afinal de contas, são harmônicas, né? Aquela concepção geral do liberalismo que, é claro, né, os socialismos criticam, não apenas os socialistas, mas também outros, né, desenvolvimentistas, enfim, várias matizes teóricas criticam, né? Então quer dizer que, né, do ponto de vista internacional, você produzir, né, microchips e batata chips é a mesma coisa, né? Então produzir soja, né, e produzir, sei lá, microcomputadores é igual, né? Tá, é mutuamente benéfico, tá? Então tá. Do ponto de vista isso do ponto de vista internacional, mas também do ponto de vista das trocas entre trabalhador e empregador, é claro que eles estão no mesmo nível né? Então são iguais, né? Então, o poder de barganha dos trabalhadores e dos empregadores é o mesmo, né? É claro, porque afinal de contas o indivíduo ele diz por quanto que ele quer trabalhar, né? Eu não estou afim de trabalhar
por esse valor aí, então vou ficar desempregado, né? É uma escolha, né? Claro. É uma visão, né, que, bom, não é realista, né? As pessoas trabalham que são obrigadas, né? E recebem o salário que estão pagando, tá? Que é definido, inclusive, pela política econômica, que eventualmente pode ser desempregadora, né? Com a política de política fiscal austera, restritiva, tá? E a mesma coisa com relação às trocas consumidor-empresa. Então, quer dizer que, né, o consumidor, né, e o vendedor estão também em nível de igualdade. Né? Então, é isso. Né? Você vai lá e paga aquilo que acha justo. Né? Aí, bom, pensa, né? Pensa quanto que a gente paga eventualmente, sei lá, em qualquer coisa, né? Num automóvel, numa casa, né? Enfim, e você pensa, não, eu estou pagando aquilo que eu acho justo. Não, aquilo que é definido, né? E eventualmente as empresas têm um poder enorme sobre a influência dos preços, porque o mercado não é em concorrência perfeita, é altamente oligopolizado, tá? O mundo real, tá? Bom, a concepção de que inflação é apenas de demanda, tá? Que os keynesianos vão criticar bastante, afinal de contas. Bom, então, se tem uma fuga de capitais aí, porque tem um presidente completamente louco no país, né? Tem uma fuga de capitais, isso gera desvalorização da moeda nacional e tem um repasse, né, do câmbio para os preços do pãozinho, né, do combustível e tudo mais, portanto, inflação é derivado da demanda, mesmo que a economia esteja em crise, eventualmente, como acontece, né, numa depressão, um aumento como 2021, né, uma depressão econômica, elevação do desemprego, né, e mesmo assim, elevação da inflação. Excesso de demanda, né, ou porque tem fuga de capitais, tá? A moeda é meramente troca, né, que o Keynes faz lá, os keynesianos fazem uma crítica pesada sobre essa visão, né? Aquela visão também ingênua, né, de que o indivíduo, bom, se agora estão pagando mais, então eu vou lá trabalhar, né? Agora o salário está baixo, eu vou ficar em casa mesmo, porque, né? Bom, cara, o indivíduo trabalha porque ele é obrigado, né? Porque ele tem que pagar as contas, porque ele tem que comer, né? E eventualmente ele aceita o salário que estão pagando, né? Então, assim, e o que aconteceu na prática é que a flexibilização do mercado de trabalho reduziu o nível do salário, tá? Então isso é o que aconteceu, né? Tá? Tá, mas teve alguém que ganhou. Tá, 1% ganhou, né? Mas 90% da população aí saíram prejudicadas, tá? Então, assim, existe uma fé, né? Uma crença também, né? De que o livre mercado é melhor que tudo, de que o livre mercado resolve tudo, né? O livre mercado se autoajusta, se autoequilibra, né? Uma visão metafísica, né? De que, bom, não precisamos fazer nada, ainda bem, chega a dar um alívio, assim, né? Porque a gente não precisa fazer nada, o futuro está garantido, basta o mercado funcionar, né? Isso é uma crença, é uma fé, né? De que a economia funciona dessa maneira. Se bem que a economia não funciona dessa forma. É como se funcionasse dessa forma. A teoria não precisa ser realista. Ela pode ser absolutamente ficcional. Então vamos ficar com essa economia ficcional.